Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 117. Amém. Amém. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsistem para sempre. Amém? Vamos louvar, vamos glorificar a Deus por esse dia, por esse culto, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos por esse culto, Pai. Venha abençoar cada um de nós agora, nesse momento, Senhor amado. Abençoa, Senhor, o pregador dessa noite, Pai. Que ele venha falar aos nossos corações a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus pedimos, Pai querido. Desde já te agradecemos. Glória a Deus, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como foi lido no Salmo 117, vamos louvar ao Senhor. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele está presente aqui neste lugar. E Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Amém? O nosso Deus é digno de todo louvor e adoração. Vamos dedicar a nossa vida, esse momento completamente ao Senhor. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vamos cantar novamente do início. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Declare. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém? Aleluia, Mais Jesus. do que sentir, é pela fé. Te louvamos, é pela fé, Senhor, que nós podemos crer que o Senhor está nos tocando nesta noite. E quando o Senhor nos toca, a cura, a libertação, a toda a capacidade para nós fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Porque Ele que nos capacita, amém? Aleluia. O convite continua.
Continuemos adorando ao Senhor. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Toda língua há de confessar o nome do toda Senhor língua Jesus. confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Aleluia, Oh, Jesus. Senhor Jesus, Oh, Tu és aleluia. maravilhoso. Exaltado seu Não há seja o teu outro nome. como o Senhor, e nos prostramos diante de Ti. Oh, Senhor, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. E nós aguardamos com esperança e expectativa. E dizemos, ó Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós te amamos. Nós te desejamos, ó amado da nossa alma. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Aleluia. A
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Declare: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Creia. Vamos nos render a Ele. Eu me rendo Sim, a Senhor. teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, porque cremos no Senhor. Cremos nas Tuas promessas. Cremos no Teu amor, na Tua direção para as nossas vidas. E contigo sempre haverá um novo amanhã que o Senhor prepara para os Seus amados, Senhor.
E nós te louvamos e nós te agradecemos. Oh Pai, Pai de amor, bendito seja. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Declare bem forte. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Sim, Senhor, são incomparáveis as tuas promessas, Senhor. Nós cremos, Senhor. Oh Deus, porque tu és fiel. Tu és fiel para cumprir cada uma delas, Senhor. Sim, E nós te Jesus. louvamos por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Te
Te adorar, Senhor, é o prazer da minha vida, Pai. Porque não há outro que se compare ao Senhor. Tu és, Senhor Jesus, tudo que nós precisamos. Tu és a alegria da nossa salvação. Oh, Senhor, te adoramos. Senhor, quero viver para teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Senhor. Sim, Senhor. Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Senhor. Senhor, nós te adoramos, nós nos rendemos aos teus pés, porque sabemos quem tu és, Senhor. Tu és o nosso Senhor e Salvador, o amado das nossas almas. Tu és a esperança da glória, Senhor Jesus. Tu és a razão de estarmos aqui e de perseverarmos, porque sabemos, Senhor, que não será em vão. O Senhor tem preparado
tudo, Senhor, maravilhosamente para todos aqueles que te amam, te servem, Senhor, te buscam com o coração rendido a ti, Senhor. Nesta noite, como igreja do Senhor, nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Tu és, Senhor Jesus, o centro da minha vida, Senhor, das nossas vidas, da tua igreja, Senhor Jesus. Oh Deus, sem ti nada somos. Sem ti, Senhor Jesus, não há esperança, mas com o Senhor podemos aguardar, podemos esperar, Senhor. É o meu prazer. Aleluia. Te bendizer, Senhor. Minha paixão, aleluia, está em ti, meu coração está em ti. Sim, Senhor. Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Vamos aplaudi-lo mais uma vez. Queridos, podem se assentar para um momento? Amém. A graça e a paz, irmãos. Boa noite. Que bom estar de volta para casa. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Quero que você fique em pé. Nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E consagre ao Senhor. Vamos adorar o Senhor também, entregando generosamente, com o coração cheio de alegria, com revelação de que não é um mero sacrifício, mas é uma atitude de louvor, de gratidão a Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor para conosco. Uma atitude também de generosidade, como temos falado. Assim nós suprimos as coisas referentes à igreja e também suprimos as necessidades daqueles que precisam. Então vamos adorar o Senhor. Separe agora, vamos orar e consagrar. Lembrando também que caso algum irmão queira contribuir com a igreja através do Pix, nós temos um número que depois nós podemos fornecer para os irmãos, caso queiram contribuir pelo Pix, tá ok? Mas vamos orar agora e consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Pai amado, nós queremos te adorar pelo santo privilégio de sermos parte da tua igreja, não apenas sentando aqui, Senhor, cantando, mas também, Senhor, sendo instrumentos do Senhor para o sustento da tua obra, Deus. Sendo fiéis, sendo constantes, Senhor, com as nossas contribuições. Ó Deus, eu peço que tu faças o teu povo prosperar. Faça, Senhor, a tua igreja, Senhor, crescer abundantemente em todas as áreas e também financeiramente, Senhor. Pedimos a tua bênção para cada um dos teus filhos e para aqueles que estão desempregados, que precisam de emprego, Senhor, que o Senhor abre portas. Abra portas para esses, Senhor, e abençoa cada um dos teus filhos. Aqueles que estão passando por necessidade, Senhor, socorre os teus filhos. E se tu queres nos usar, usa cada um de nós para socorrermos os nossos irmãos que porventura estejam passando por alguma necessidade. Nós pedimos que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, por favor, pode vir trazer. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10.
Diz assim o texto: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará a sua própria carga, ou o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ok? Esse texto, ele foi escolhido a dedo hoje, procurando alguma coisa para a gente ministrar à igreja. E eu me lembrei do versículo 2, que é um versículo muito conhecido, que é esse: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se pudéssemos traduzir a expressão lei de Cristo para outra expressão, eu diria o Evangelho. Quando nós levamos as cargas uns dos outros, quando nós temos interesse na vida do outro, quando paramos de pensar em nós mesmos e começamos a pensar no outro, a ter interesse na vida do próximo, a ter interesse da vida dos irmãos, porque Paulo fala que essa questão de fazer o bem deve ser como prioridade para nós, primeiramente aos domésticos da fé, aos irmãos que estão perto de nós, aos irmãos que caminham conosco. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que quando a gente se interessa pelo outro, e a gente se interessa pelo outro não somente por aquilo que ele pode oferecer a mim, não somente por isso, mas também quando ele está sofrendo alguma coisa, quando ele está passando por algum momento difícil, quando ele está carregando uma carga que para ele é pesada demais, e eu me ofereço a ajudá-lo, e eu me ofereço a fazer parte desse momento difícil da vida dele, eu estou de fato cumprindo a lei de Cristo. Eu estou de fato vivendo o Evangelho. Porque, irmãos, nós precisamos aprender a olhar para cada um dos irmãos, daqueles que estão perto de nós, não com um olhar de julgamento, não com um olhar acusador, mas olhar de amor, de compaixão, lembrando-nos de vermos nas dificuldades do nosso irmão, lembrando-nos de nos enxergarmos
nos pecados dos nossos irmãos. Porque a tendência da mente religiosa é quando nós enxergamos alguém da nossa família da fé pecando, sofrendo por causa de erros, de pecados, a mente religiosa logo se julga superior ao outro. Ah, aquele irmão está vivendo em pecado, graças a Deus eu não sou assim. Isso é uma visão religiosa maldita, que deve ser arrancada da nossa mente. Todas as vezes que nós olharmos para alguém em fraqueza, todas as vezes que nós olharmos para alguém sofrendo alguma consequência até do seu pecado, nós precisamos nos enxergar nele. E lembrarmos de que nós também somos pecadores, que nós também carregamos algumas cargas e em alguns momentos elas se tornam difíceis demais para nós. E nós precisamos de ajuda. Quantos aqui já precisaram de ajuda em algum momento da sua vida? Quantos aqui? Levanta a sua mão. Eu vou levantar as duas, se eu pudesse levantava as pernas também. Porque muitas vezes eu precisei de ajuda. Muitas vezes eu me vi em situações tão difíceis. Eu olhava para um lado, para o outro e não achava a solução. Eu orava e não achava a solução. E a maneira como qual Deus trouxe a solução foi a presença de outro irmão me apoiando, me dando suporte, sendo parceiro, sendo amigo, sendo alguém que não vai me julgar, não me julgou, mas olhou para mim com compaixão e disse: eu também sou assim, eu também já passei por isso, estou aqui para te ajudar e para te apoiar. Amém? Então esse versículo, a ideia dele é esta: quando nós paramos de pensar em nós e temos uma atitude de graça, de ir até alguém que está em situação difícil, e mesmo ele não merecendo, porque graça significa favor imerecido, ele não merecendo, e eu vou lá e me ofereço em ajuda. Quando eu me ofereço a apoiá-lo, eu estou representando o próprio Cristo, eu estou vivendo o Evangelho de Cristo. Mas quando nós, de maneira diferente, nos afastamos daqueles que precisam do nosso conselho, da nossa exortação, do nosso abraço, da nossa oração, do nosso apoio, estamos sendo extremamente religiosos. Um religioso não se compadece. Somente aqueles que é do Evangelho têm compaixão. A compaixão, entre aspas, do religioso é para se autopromover. Sempre é assim. Mas aquele que é do Evangelho, o que a mão direita dele faz, a esquerda não fica sabendo. É muito importante a gente trabalhar essa questão do Evangelho e pensar na postura de quem tem o Evangelho. E principalmente essa postura na relação com o próximo, na relação com o outro. Nós sabemos muito bem que no reino de Deus sempre teremos pessoas que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. E temos que ter em mente que não podemos ser legalistas, como eu disse, religiosos, achando-nos superior a quem quer que seja. A quem quer que seja. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos dependentes de Deus e uns dos outros.
Quando nós lemos o versículo 1 desse capítulo, eu quero que você me acompanhe, por favor. O texto de exortação diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Olha aqui como o texto já começa. O texto começa com uma exortação forte. E preste atenção que a ideia aqui não está primeiramente voltada para aquele que foi surpreendido em alguma falta, mas sim para aquele que vai exortá-lo, para aquele que vai corrigi-lo. Então presta atenção, a prioridade aqui ao lermos esse versículo não está, em primeiro lugar, naquele que pecou, naquele que está cometendo alguma falta, mas naquele que vai até ele para corrigi-lo. Como que vai ser a sua postura? Como vai ser a postura desta pessoa que vai até o irmão, que percebeu a falta no irmão e vai corrigi-lo? Diz o texto que esta pessoa deve ir com um espírito de brandura, deve ir com alguém que quer de fato auxiliar o irmão, e não julgar o irmão, e não condenar o irmão. Deve ser aquela postura de se prostrar, pegar o irmão e levantá-lo, e não chegar no irmão e empurrá-lo mais ainda para a situação difícil que ele está. Então preste atenção, nós precisamos ter essa postura. Agora, eu andei pensando no versículo, e geralmente, de modo geral, duas coisas podem acontecer com essa pessoa que vai até o próximo para corrigi-lo. Primeira coisa é que alguns, quando vai até alguém que está passando por um momento difícil, em fraqueza, em queda, a pessoa que não é espiritual, porque o texto diz, vós que sois espirituais. Essa ideia, vós que sois espirituais, não quer dizer que é superior ao outro. Não é isso. Quer dizer, vocês que são um pouco mais maduros, amadurecidos no Evangelho, vocês que já são entendidos da necessidade de ajudar o próximo, vai lá e ajude-o. E a primeira coisa que pode acontecer com alguém que não é espiritual e se mete aí até a pessoa para tentar fazer alguma coisa, é ser influenciado pelo pecado da outra pessoa. Às vezes a pessoa vai lá para ajudar e acaba sendo influenciado e enfraquecendo-se também. Ela foi para tentar ajudar, mas acabou se prejudicando. Porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, de fraqueza, nós precisamos de pessoas que possam de fato nos ajudar naquele momento. Não estou dizendo que são pessoas perfeitas, mas são pessoas maduras, que são um pouco mais maduras, que podem chegar até nós e dizer, meu irmão, o caminho não é por aí. Então essa é a primeira coisa, ela pode ser influenciada. Já viu aquela questão de alguma pessoa saiu da igreja,
não quer vir mais na igreja. Aí alguém vai lá visitar. Vai visitar o irmão. Aí conversa. Aí aquela que foi lá para tentar trazer o irmão de volta, não consegue. O irmão que estava fora levou essa pessoa para o lado dele. Foi influenciado. A segunda coisa que pode acontecer com alguém que vai até o irmão é julgá-lo, é se achar superior. Então presta atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos ter maturidade, consciência do evangelho, para ir até alguém caído e dizer o que ele precisa ouvir em amor, com brandura, em respeito, e vendo-nos nele, porque pode ser que em uma outra situação eu esteja no lugar dele e preciso de ajuda. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito importante. Agora, olha só, o texto vai seguindo, e nós entramos no verso 2, que eu já comentei, que é o texto importante aqui, o verso importante, que nós precisamos lembrar de que precisamos levar as cargas uns dos outros. Uns dos outros. Eu já disse aqui, e repito, que para mim é muito estranho esse tipo de igreja que as pessoas se reúnem em um lugar de reuniões, cantam, ouvem a palavra, celebram alguma coisa, recebem oração e vão embora para casa e só se preocupam com as coisas espirituais na próxima reunião. Isso aí é religiosidade pura. Nós precisamos olhar as Escrituras, olhar principalmente Atos dos Apóstolos, e ver como a igreja vivia. A igreja vivia em comunidade, vivia com interesse genuíno uns pelos outros. Os irmãos até comiam juntos, né? A gente até come junto demais, né? Os irmãos oravam juntos, os irmãos se encontravam para conversar, os irmãos se encontravam para a leitura da palavra juntos. Ou seja, era uma comunidade que vivia a espiritualidade não apenas na reunião principal, mas no dia a dia. Diz o texto em Atos que eles se reuniam no templo e de casa em casa. Os irmãos se reuniam nas suas casas, recebiam uns aos outros e oravam, e cantavam, encorajavam um ao outro, e na verdade nem música havia muito na época. Os irmãos cantavam, mas muito pouco, e os irmãos se encontravam para se encorajar, para apoiar o outro, para suprir o outro em alguma coisa, ou simplesmente para agradecer a Deus pelo que Ele estava fazendo com eles. É estranho para mim quando alguém frequenta a igreja e só frequenta a igreja e não entende o espírito do evangelho, porque o espírito do evangelho é formar uma comunidade, é formar um corpo, uma unidade, onde quando um está sofrendo, os outros também estão sofrendo por causa do sofrimento daquele irmão. E essa ideia de levar a carga uns dos outros é esta. E nós precisamos colocar na nossa cabeça que fazendo assim é que nós vivemos de fato o Evangelho. Como diz a expressão aqui, de fato cumpriremos a lei de Cristo. Versículo 3, ele diz: porque se alguém
julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que eu e você devemos nos considerar um nada. É isso. Nós não somos nada. Entenderam isso? Nesse tempo de autoajuda, de muita pregação de autoajuda, na verdade nós não somos nada. É isso que o apóstolo está querendo dizer. E lembra que quando nós demos a introdução sobre o livro O Evangelho na Vida, nós falamos daqueles dois, o publicano e o fariseu. Que o fariseu subiu e disse: olha, eu não sou como aquele publicano, eu entrego o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro batia no peito e dizia: Senhor, ele não ousou nem levantar a cabeça, eu sou pecador. Diz o texto que Deus ouviu a oração deste e não daquele. Nós precisamos lembrar disso, que nós não somos nada. Nós precisamos entender que eu não sou melhor do que ninguém, principalmente os pastores. É uma vergonha os pastores querendo se colocar como superiores aos irmãos. Não, ele tem uma função importante, ele tem uma função de muita responsabilidade, mas isso não significa que ele é mais importante do que a pessoa. Nós não somos mais importantes do que ninguém. Eu não sou digno de reverência maior, superior, especial na igreja, porque sou pastor. Eu mereço respeito por causa da função, mas como pessoa eu sou igual a todos os irmãos. E principalmente eu preciso sempre lembrar para mim mesmo que eu não sou nada. Amém? Não devemos nos enganar. Não podemos, de forma alguma, ter o espírito de Lúcifer em nós. Essa arrogância, essa soberba de acharmos melhores do que os outros. O texto diz que nós não somos nada. Versículo 4 ele diz: mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo, e não no outro. Então veja bem, a minha luta de mudança, de transformação, não é para eu me colocar superior ao outro, mas é para que eu trabalhe em Deus, a fim de que a minha vida seja transformada, moldada pelo Evangelho, e me gloriar no Evangelho que está transformando a minha vida, que está mudando a minha vida. Eu glorio sim no poder do Evangelho que está transformando aquele homem feio, esquisito, em alguém parecido com Cristo. Estão entendendo, irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Prove cada um seu labor, ou seja, lute pela transformação. Se coloque diante de Deus e peça para Deus te transformar e te amadurecer, te fazer espiritual de verdade. E então você terá motivo para se gloriar, mas não em si, em mesmo, mas naquilo que está acontecendo contigo, que o Evangelho está realizando dentro de você. E não
para se gloriar e se ver acima do outro. Não. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aqui está no contexto do apoio, da ajuda àqueles que estão precisando, que estão vivendo momentos difíceis, tanto de pecado ou em qualquer outra área. E nós precisamos lembrar sempre que todas as vezes que eu apoiar com graça, com amor, alguém que está caído, eu sei que quando eu estiver em situação semelhante, Deus enviará outros também para me apoiar. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, se você não fizer da maneira como o Evangelho, de acordo com o espírito do Evangelho, de apoiar alguém, mas pelo contrário, de amaldiçoar, de empurrar a mais ainda a pessoa para a situação ficar mais difícil ainda, também você vai colher isso. Também você pode colher isso. Então escolha ser alguém que vai com brandura, com o espírito do Evangelho, para apoiar aqueles que estão com dificuldades. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E concluindo com os 2 últimos versículos. E não nos cansemos de fazer o bem. Vamos repetir isso? E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Irmãos, sempre vale a pena você fazer o bem. Ainda que não haja reconhecimento da parte que você fez o bem. Mas sempre vale a pena fazer o bem. Isso é o espírito do Evangelho. Porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu quero sempre estar disponível a todas as pessoas que precisarem de mim. Mas eu quero estar mais disponível ainda para os meus irmãos da fé. Às vezes eu paro para escutar muita gente. Às vezes eu recebo mensagem, algumas vezes o dia inteiro de gente querendo conversar, querendo conselho, querendo alguma direção. Mas se a Valdete chegar lá em casa, se a irmã Mara chegar lá em casa, está me devendo, a irmã Mara. Se a irmã Mara chegar lá em casa, na hora que eu estou atendendo alguém de fora, eu falo, espera um pouquinho, que eu tenho que atender uma pessoa que é mais importante nesse momento eu atender. Entenderam o que eu disse? Porque a irmã Mara faz parte da minha comunidade da fé. Então, nas necessidades, aqueles que aparecem com necessidade, a irmã Mara vai ser prioridade. Não significa que eu me fechei para o outro. Não, é que eu não consigo ser 2 ou 3. Então eu preciso estar inteiro naquela relação. Eu preciso estar inteiro para a irmã Mara, e não estar com a irmã Mara pensando no outro, ou com a irmã Mara conversando aqui, eu no celular, falando com o outro. Não, eu preciso estar inteiro para ela. Preciso estar inteiro para os irmãos. Irmãos, agora falando mais diretamente para cada um de nós aqui. Olhe para os irmãos que estão aqui, olha aí, quem está aqui. Se você vê o outro errando
e não se compromete a ir até ele e falar com ele, você está pecando. Sabe o que a maioria das pessoas fazem quando vê o outro pecando? Ou então vão lá no pastor: pastor, tem um negócio para te contar do fulano. Irmão, de vez de chegar para mim e falar o que você viu, não fale para mim. Fale primeiro para Deus. Depois vai lá na pessoa e diga: eu vi. Isso não é bom para você, meu irmão. Estou aqui para dizer que eu te amo em Cristo e não quero te ver assim. Eu quero ver Deus mudando a sua vida. Eu estou aqui para te ajudar. Agora, se você tem a postura de quando vê alguém errando, aí fala para um, fala para outro, você está com a mesma postura de cão. Lembra de cão? Ou de Cã? O filho de Noé? Diz a Bíblia que Noé estava na sua tenda e tomou todas. Tomou demais. Exagerou. E ficou peladão lá. Todo peladão. Aí Cã foi lá, viu, e saiu contando para todo mundo: vem ver o meu pai pelado, bêbado lá. Aí diz que os outros irmãos foram de costas, com uma túnica, para não ver o pai nu, de costas, e cobriram a nudez do pai. E diz a Bíblia que Cã, ou cão, por causa daquilo, viveu uma vida de cão. Foi amaldiçoado por Deus, por ter descoberto a nudez do pai. Toda vez que você descobre a nudez de alguém, Deus pesa a mão sobre você. Não é para a gente revelar a nudez de ninguém, é para a gente cobrir a nudez. Estão entendendo, irmãos? É para a gente cobrir a nudez. Agora, a pessoa que está nu, que está em falta, não pense você que você não precisa de exortação. Precisa. E vai receber. Vai receber exortação, com amor, com brandura, por gente que é espiritual, mas vai sim ser chamado a atenção. E espero que cada um de nós tenhamos a maturidade, quando nós formos chamados a atenção por alguma razão, se sinta amado. Se sinta amado. Se sinta abraçado. E não tenha aquela postura assim: ninguém manda na minha vida. E sai batendo pé, batendo porta. Eu faço da minha vida o que eu quero. É terrível isso, irmãos. E nós precisamos viver o Evangelho. Tanto aquele que está em falta precisa aprender a receber ajuda, apoio, exortação. Alguém que vai mexer, vai te pegar. Acorda, meu irmão. Que negócio é esse, rapaz? Sai dessa. E aquele que vai fazer isso com o intuito de apoiar de verdade, de ajudá-lo de verdade, e não de machucar o irmão. Quem está me entendendo? Amém? Esse é o espírito do Evangelho. Esse é o espírito do Evangelho. Nós precisamos viver assim. Eu quero que nós formemos uma comunidade que os irmãos se sintam seguros, tranquilos, que vão ser amados a ponto, se precisar, serem chamados para serem exortados, não somente por mim, pela pastora, pelo presbítero, mas por qualquer um que te ama aqui na comunidade.
Como eu sonho com uma comunidade que amadurece, que o pastor quase fica desnecessário. Dos irmãos aprenderem a ajudar uns aos outros. E não chegar dificuldades, pecado de irmãos até o pastor. Que sonho que eu tenho em relação a isso. E não fazer como aconteceu na outra igreja que eu pastoreei aqui, de irmãos que não exortava um certo pastor, porque o pastor estava tendo casos com adolescentes na igreja, porque também sabia que o pastor sabia de coisas da vida dele. Então eu não te acuso e nem você me acusa. Era assim, ninguém acusava ninguém. Ninguém mexia com ninguém. E todo mundo via tudo. Aí o pastor Paulo e a pastora Arenilde chegam e começamos a tratar as coisas. E assim é, irmãos. Às vezes a gente não toca na vida no outro, pensando que o outro também vai falar, mas quem é tu para falar de mim? Mas é exatamente isso, eu não sou nada mesmo. Mas eu te amo. Eu não quero que você pereça, meu irmão. E quando eu estiver perecendo, eu quero a sua ajuda também. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me socorra. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Chama uma pastora aqui à frente, para a gente orar. Vamos orar por isso. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão, com uma atitude assim: eu quero contar contigo e quero que você conte comigo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa porção maravilhosa da Tua palavra, que nos ensina e nos exorta a vivermos o verdadeiro Evangelho, de andarmos como o Senhor andou, de amarmos como o Senhor amou, de falar como o Senhor falou, Pai, porque o Senhor, de fato, se preocupava com cada pessoa, com cada vida, e queria que elas experimentassem, ó Deus, as grandezas do Senhor. Pai querido, nós te louvamos porque somos privilegiados, Senhor. E se alguém não sabe disso, que fique sabendo que isso é amor do Senhor, porque estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Não estamos ouvindo nada sobre religião, porque a religião não transforma, não muda, não leva ninguém até o Senhor, o Pai, mas é Cristo, é o Evangelho, é a palavra viva, é o Verbo vivo, que se manifestou, ó Deus, nessa terra, e se manifesta aqui, porque nos ama, a fim de que nós possamos viver uma vida plena, uma vida digna do Senhor, uma vida que o Senhor deseja que vivamos como igreja. Pai, eu quero te louvar por cada irmão, cada irmã, cada vida que aqui está. Cada um, Senhor, é precioso aos teus olhos. Cada vida é importante para o Senhor. E o Senhor deseja o melhor para nós. Que o Senhor deseja que nós vivamos como o Senhor viveu nessa terra, andou nessa terra. E que o amor seja o vínculo mais forte aqui dessa comunidade, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, que nós possamos amar uns aos outros e nos interessarmos uns pelos outros, a ponto, ó Deus, de exortar em amor, para que o irmão não caia, para que o irmão não se desvie da Tua palavra, que é a verdade, e somente a Tua verdade é que nos liberta, ó Deus. Ó Deus querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós, mesmo que sejamos poucos aqui, que nós possamos andar nesta verdade, porque há só uma verdade, há só um caminho que nos leva à vida, e é o Senhor.
o Verbo vivo que se manifestou, que veio para nos ensinar a viver submetidos a Deus, fazendo a vontade de Deus, glorificando nessa terra, como Ele mesmo fez. Senhor, nos ensina a andar dessa forma, que nós possamos, ó Deus, ter o outro, ó Deus, em conta, que nós possamos ver o outro como mais importante do que nós mesmos, que nós possamos amar de fato, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor verdadeiro nos impede de sermos orgulhosos, altivos, de vivermos uma vida, Senhor, egoísta. O amor verdadeiro é aquele que nos faz nos aproximar mais de Deus e dos nossos irmãos, querendo o bem de cada um, Senhor. Senhor, dá-nos essa graça, Senhor, de vivermos assim, e que nós possamos, a partir de hoje, se ainda não o fazemos, que nós possamos olhar para o nosso irmão, ó Deus, de forma diferente, de olhar com amor, de olhar querendo servir esse irmão, ajudar, amparar, se for necessário, Senhor Jesus, para que ele possa crescer, para que ele possa ir além, avançar e voar bem alto, cada dia mais na Tua presença, Senhor. Faz de nós essa comunidade, porque, Senhor, há 3 características muito importantes na igreja do Senhor, como nós lemos em Coríntios 13, Senhor, que é a fé e a esperança, mas o amor está além, Pai. O amor é o dom supremo, que esse dom supremo venha encher os nossos corações, para que nós possamos não só falar sobre este amor, mas que nós possamos encarná-lo, que nós possamos viver esse amor, e que o mundo saiba que nós conhecemos ao Senhor, e que o mundo deseje conhecer este Deus, que é o verdadeiro amor, que é manifesto através da vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada mente, cada coração, e transforma-nos segundo a Tua vontade, para que possamos agradar ao Senhor em tudo e ser luz a brilhar onde nós estivermos. Nós te pedimos isso em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Pode sentar um pouquinho. Alguns avisos importantes, irmãos. Terça-feira, vamos estar todos juntos aqui em oração, buscando ao Senhor. Por favor, venha, não deixe de vir, tá? É uma reunião muito importante. Inclusive, eu quero pedir oração para os irmãos. Nós ficamos sabendo ontem que os nossos missionários lá na África, principalmente o pastor Carlos Rézio e a Nicinha, estão com malária. A Vívia estão com malária, mas muito forte mesmo. É um momento difícil, né? A gente fica sempre apreensivo, porque nós já perdemos quantos missionários? 1, 2, 3. Acho que foi 3, né? Nós perdemos 3 missionários por causa da malária, uma vez. Então, nós queremos pedir oração para os irmãos, pela Vívia e pelo pastor Carlos Rézio, tá? A Vívia está ali, está a foto dela e a foto do pastor Carlos Rézio. Olha lá, tem interesse de olhar e de orar por eles. E peço oração também, eu estive com o pastor Edgar, com o pastor Alquimim, o pastor Abelardo, a pastora Vasti, tivemos com a Gisele, tivemos um tempo de comunhão também, eles compartilharam algumas coisas. E o pastor Edgar está compartilhando exatamente a mesma coisa, o mesmo livro, lá em Goiânia, que nós estamos compartilhando aqui com os irmãos. Então, nós estamos nos alimentando com o mesmo conteúdo. Então, peço oração pela igreja, pelos irmãos, pelos obreiros lá, eles precisam de muita ajuda de oração. Então, quero, nessa terça-feira, a gente intensificar nossas intercessões pelos missionários e pelos pastores. Quinta-feira ainda,
nós não teremos a escola bíblica com os adultos. Eu preciso dessa semana para me organizar em casa, tenho que organizar as questões da faculdade, questões de casa, eu preciso orar, eu preciso ter um tempo de oração. Então, eu preciso que essa semana eu esteja mais voltado para essas coisas de organização. Mas sexta-feira eu preciso da reunião com os irmãos todos, tá? Lá em casa, às 20 horas. Preciso conversar com os irmãos às 20 horas, tá? Os irmãos responsáveis, tá? É isso. Domingo, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por esse culto. Os irmãos que precisarem de oração especial, no final você pode vir que a gente ora por você. Levante as suas mãos para os céus. Pai, nós queremos te agradecer pela alegria, Senhor, de cultuarmos a Ti e de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E peço que a Tua palavra possa produzir em nós exatamente o que ela quer produzir, Senhor. Age em cada coração. Abençoa nossa semana, abençoa o nosso culto de oração, abençoa a escola bíblica com as crianças, abençoa a nossa reunião de liderança e os nossos cultos de domingo, Senhor. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Eu acho que a gente já pode dar um abraço um no outro, não tem problema mais. Dê um abraço no outro aí, em nome de Jesus.